graças a Deus. Não se deixe enganar por essas mentiras que o diabo tem colocado em sua vida. Hoje é um dia de reflexão, é um dia que nós agradecemos a Deus por mais esse milagre de vida. Porque o homem estar vivo é um milagre de Deus. Amém? Como é que está você? Como passou a noite? Tudo bem? Diga muito obrigado, Jesus, que eu deitei, dormi, acordei e eu estou em paz. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Um dia, o homem de Deus veio orientar o povo, falar a respeito do Salvador, falar sobre engano, prostituição, falar o que o Senhor nos orienta para estarmos na condições de morar no céu. Esse rapaz chamava-se João, o Batista. João que levava a mensagem, João que era adorado por um, observado por um e odiado por outro, porque falava a verdade. E não foi diferente quando ele falou a Herodes, o rei Herodes, o comportamento dele, tendo uma relação com a esposa do irmão, com a esposa de Filipe, que era Herodias. Naquele momento que João falava a verdade, orienta que não é lícito. Está errado o senhor ter um caso com a sua cunhada. E Herodias ficou zangada, ficou irada, ficou virada no cão. E aqui sucedeu que, na oportunidade, o Herodes, mesmo admirando, observando as orientações de João, o inimigo entrou na mente dele e ele veio a permitir que capturasse, tirasse a cabeça do João, o seu irmão, o meu irmão, o qual muitas pessoas hoje que não conhecem estão comemorando a morte de João. Não se comemora nem aniversário, nem se comemora a data de nascimento. Porque vocês têm ouvido, está escrito lá em Lucas 1, você meditar a palavra, que no 6º mês, quando o anjo vem falar a Maria que ela ficaria grávida, e ela ficou assim sem entender, porque era virgem. E o anjo falou: e a sua prima? Já está com 6 meses de gravidez, Isabel, a mãe de João. Então no mês 6, Maria é ali concebida, e no mês 6, Isabel já está com 6 meses de grávida. Mas a orientação que o Senhor nos dá é para adorar o Senhor. Jesus nos ensina sobre o céu e o inferno. Amém? Jesus nos ensina também como sermos discípulos dele, como João aprendeu e era o discípulo de Jesus. Jesus disse assim a seus discípulos, como está falando a você, está escrito em Mateus 16, verso 24 e 26, falando a mim e a você. Preste atenção, amém? Ele disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la. Por quê? Porque quem aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E João Batista falava a respeito dessa salvação, que precisaria aquelas pessoas negar a si mesmas os prazeres, né? A alegria mundana, e viver uma vida em comunhão com Cristo, o Salvador. Mas aquele povo não queria aceitar, como até hoje muitos não aceitam. Muitos até entendem, mas rejeitam, porque é duro esse discurso. Jesus fala assim: pois todo aquele e dentre vocês não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos. Renunciar a tudo, não só os bens materiais, não, renunciar aos desejos da carne, renunciar às aptidões, né? As
tantas coisas aqui que dá alegria. Muitas vezes alguns cristãos até dizem assim: no mundo não tem nada a oferecer, mas é mentira. O mundo é que tem muitas coisas a oferecer, muitas coisas boas, não é isso? Mas no fim leva à morte, porque é caminho a homem que parece direito, mas no fim leva à morte. Ele continua falando, amém? Se me amas, guardarás os meus mandamentos. E o meu mandamento é esse. Qual é o mandamento de Jesus? Que vos ames uns aos outros, assim como eu vos amei. Não está em João 15:12? Então aqui você será um discípulo de Jesus. Se você amar a todos, fazer com as pessoas o que gostaria que as pessoas fizessem com você, como você quer ser bem tratado, você não quer que ninguém lhe critique, que ninguém lhe julgue, que ninguém lhe bata, que ninguém lhe aponte, então não faça isso com as pessoas. Você vê alguma pessoa fraca na fé, você, meu irmão em Cristo, ore pelaquela pessoa. E Jesus está vendo tudo. E Jesus está lhe perdoando, não 7 vezes, como 70 vezes 7. Mas vá e não peque mais. Mas se pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. E Jesus disse assim, aos que haviam crido nele: se você crê nele, se vocês permanecerem na minha palavra, pois verdadeiramente serão meus discípulos. Amém? Sois discípulos, permanecer na palavra. Graças a Deus. Então está escrito lá em João 8:31. E nisso é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos tornarás meus discípulos. Você quer ser discípulo de Jesus? Permaneça na palavra. Graças a Deus. Você sabe quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus mesmo, ele se identifica: eu sou o pão vivo que desci do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe der pela vida do mundo é a minha carne. Então vamos permanecer em Jesus. Vamos falar como o próprio João veio, falou o que as pessoas deveriam fazer. As pessoas não quiseram. Não foi assim? Não foi? Mas você sabe o que eu estou falando. Então não deixe lhe enganar esse dia de hoje, que as pessoas comemoram. Muitas vezes sabem que o povo quer festa, o povo quer comer, é beber, o povo quer pular, mas não sabe o perigo, nem o que está acontecendo. Como todos sabem, eu repito para você que ainda não é cristão: você que está indo na onda, deixando ser levado. A palavra diz: não ames o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. E tudo passa, as concupiscências, a vontade da carne, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Pegaram aquele homem, o homem de Deus, o profeta, o pregador, o orientador, aquele que apontava ao Salvador, falando a respeito do perigo da alma. E as pessoas davam-se em casamento, brincavam, pulavam, teve festa. Aquela filha de Herodias dançou bonito, que era a sobrinha de Herodes. E Herodes ficou encantado e disse perante todos os convidados, homens de todos os lugares do mundo, reis, governadores, ministros, e disse à filha: tudo que você pedir, eu vou lhe dar. Só quem dá tudo é Jesus. Jesus diz: tudo quanto pedir em meu nome, eu farei. Mas Herodes disse: eu lhe dou a metade do meu reino. Quem dançar melhor. E aquela menina dançou. E aí o que é que ela vai pedir? A mãe orienta: minha filha, a mãe estava virada no cão, cheia de demônio, como esses que estão aí comendo, bebendo. Viva João, cadê João? Acorda João. Mataram o João e ainda quiseram que ele acordasse sem cabeça. A cabeça já estava na bandeja. Amém? Boa misericórdia. Ele aí deu tudo, que ele estava comemorando o aniversário dele, muita gente ali. A palavra do rei não pode voltar atrás. E ele queria cumprir a sua promessa, a sua palavra. E terminou, e o diabo tragou e matou o pregador. Só que uma notícia boa para você, que João não está morto. Porque a vida não é essa carne. A carne veio do povo da povo. Ele está vivo.
Que a palavra de Deus diz, você não entende, mas eu estou dizendo. Jesus é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda quem morrer, viverá. A alma. Um dia nós iremos nos encontrar com João. Amém? Lá no céu. E você? Onde é que está você? Você vai se encontrar com João? Você tem certeza? Um beijão no coração. Receba Jesus. Olhe para o céu. Busque cada dia mais se aperfeiçoar no Evangelho. Não deixe o diabo lhe tragar. Amém? Eu oro a Deus pela sua vida. Eu estou orando a Deus por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo e as pessoas que estão compartilhando com este vídeo. Amém? Graças a Deus. Quanto mais você compartilhar, mande no mínimo para 10 pessoas falando a história de João. E diga, ó, João está vivo, não pare de falar do amor de Deus, que ele garante a sua vida eterna. Amém? Porque ele é a ressurreição, Jesus é vida, vida eterna para a alma. E ele diz, é aquele que vem a mim, quem vem a Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. Então venha, entregue seu caminho, sua vida ao Senhor Jesus, e será salvo você e a sua casa. Então esse dia é um dia terrível. E a palavra de Deus diz, está escrito, você lê o Salmo aí, o Salmo 16, no verso 4, que as dores aumentarão daqueles que adoram os deuses mortos. E muitas pessoas têm lá adorando. Esse mês é terrível, é Santo Antônio, é não sei quem, é isso e aquilo. Adorar só o Senhor Jesus. Esses deuses estão mortos, ele não tem poder de lhe fazer nada para você morar no céu. O único que lhe conduz ao céu é Jesus. E o homem que fala do Senhor Jesus, fala a respeito do Salvador, ele corre um perigo aqui de perder a vida da carne. Que a carne veio do pó, volta para o pó. Mas uma alma vale pelo mundo todo. Jesus, sendo rei, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se aniquilou, ele veio como homem e lhe justificou, me justificou, nos justificou. E agora não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém? Então você entendeu? Leia Lucas, capítulo 1, que você vai entender o que eu estou lhe falando. E ali você já vê logo, no 6º mês, também Jesus não nasceu em dezembro. No 6º mês, Maria foi emprenhada. Amém? E aí o anjo diz, olha, sua prima, que era estéril, olha, Jesus mostra 2 milagres. A estéril, grávida de 6 meses, e a virgem sendo engravidada naquele momento. E aí veio o Salvador, o qual estou lhe apresentando. Sem ele nós não somos nada. Um beijo, eu te amo em Cristo. Graças a Deus pela sua vida. Vamos continuar crendo que sem Jesus nada podemos fazer. Olhe para o céu, olhe para o mar, olha que coisa linda. Qual homem poderia ou tem condições de fazer isso? E o Deus que eu estou lhe apresentando, que formou no início, ele diz que o céu, a terra era sem forma e vazia. E Deus disse, haja água, haja luz, haja firmamento, com a palavra. E tudo isso aqui, essa água, e mais todas as águas onde estiver, Jesus coloca na mão. Esse é o Deus que eu estou lhe apresentando. Imagine o tamanho desse Deus, que ele não cabe em lugar nenhum, a não ser em seu coração. E você pode se tornar agora templo e morada do Espírito Santo de Deus. Um beijo, eu te amo em Cristo. Nós oramos ao Senhor, meu Pai, continua guardando, livrando do mal. Muitas pessoas irão morrer hoje, misericórdia. Mas nós repreendemos agora a fúria do Satanás, a fúria da morte, o espírito de morte. Seu filho não vai morrer, sua filha não vai morrer, seu pai, seu esposo. Nós pedimos ao Senhor misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus, eu te amo. É um beijão em seu coração. Você está comigo, eu estou com você. Para a glória de Deus. A paz do Senhor. Um abraço. Amém? Amém ou não amém? Diga amém, diga eu entendi, pastor. Eu quero mais esclarecimento. Você liga que eu vou lhe orientar dentro da palavra. A paz do Senhor Jesus.